Quase toda a xente que xa viu unha carabela portuguesa nunha praia acredita estar a ollar para un animal. Unha alforreca exquisita, con unha bolsa azul por cima e uns fíos compridos por baixo. Mas aínda así un viso, unha coisa viva, inteira, con un corpo só. A idea é tan antiga que entrou nos manuais da escola, nos avisos das cámaras municipais e nas noticias de todos os verões. En 2019, unha equipa de biólogos da Universidade de Yale publicou o estudo máis detallado algunha vez feito sobre a anatomía desta criatura, desmontando-a camada a camada con tomografía óptica. O que encontraron non foi un animal. Foi unha colonia de millares de organismos distintos, todos con o mesmo código genético, cada un con unha única función, neñún capaz de sobreviver sosiño. Non existe un corpo. Existe unha multidão que se comporta como se fose un corpo. E a parte máis extraña desta historia aínda está para vir. O nome que os mariñeiros portugueses deran a esta coisa, há séculos, sen saberen nada disto, continúa a ser a descrición máis exata que alguén lle conseguiu dar. Comeza pela bolsa. Aquilo que flutúa á superficie e que toda a xente recoñece chámase pneumatóforo e é o único pedazo da colonia que fica fora de agua. Nas colonias maiores chega aos 30 centímetros de comprimento, máis ou menos unha garrafa de agua de 1,5 litro deitada de lado na areia, e érguese cerca de 15 centímetros acima da liña da agua, á altura de unha mão aberta posta ao alto. É translúcido, con tons que van do azul ao rosa e ao violeta consoante a luz. E é oco. O que está lá dentro é ar, mas non só ar. Até 13% do conteúdo é monóxido de carbono, producido pela propia colonia nunha glándula dedicada a iso. É o mesmo gas que mata persoas en garaxes fexadas con o motor a traballar, o mesmo gas que os detectores domésticos procuran. A colonia fabrica o de propósito, énchese con ele e úsao para se manter a tona. Non há combustión neñuma envolvida, non há fogo, non há motor. A química lenta a producir, dentro de un tecido vivo, aquilo que para nós é veneno respiratorio. Nem sempre foi así grande. Unha colonia destas comeza a existir como unha larva microscópica á deriva, máis pequena do que a cabeza de un alfinete, saída de un ovo fecundado algures en mar aberto. Desa larva fórmase primeiro unha bolsa minúscula de gas, o embrión do futuro flutuador. Todo o resto vai brotando a partir dali, pesa a pesa, como rebentos nunha planta que nunca deixa cair nada. Primeiro un tentáculo, depois unha unidade digestiva, depois outra e outra. E a colonia crece ao mesmo tempo que se reparte por funções. Ao fin de algúns meses, aquilo que era unha bolla invisível a ollo nu tornouse unha estrutura con millares de habitantes e varios metros de fíos pendurados. Por cima do pneumatóforo corre unha crista fina, esticada como unha vela latina. Non é unha decoración, nen un resto evolutivo sen uso. É unha vela funcional, no sentido literal e náutico da palabra. Apaña vento, transmite forza e determina para onde a colonia vai. Debaixo dela, mergullados na agua, fican os tentáculos. Nas colonias comúns rondan os 10 metros. Nas grandes pasan facilmente dos 30, a altura de un predio de 10 andares, e há rexistros que se aproximan dos 50. Pense nisto por un segundo. A parte visível cabe nunha mão. A parte que fica por baixo pode ter o comprimento de medio campo de futebol, esticada na vertical, na agua. Quen ve a bolsa azul a bollar a 3 metros de distancia está na verdade a ollar para a ponta de unha estrutura que se prolonga moito para lado que consegue ver, en todas as direccións, ao sabor da corrente. Falta a parte que costuma pasar despercebida. A carabela portuguesa non nada. Não tem músculo de propulsão, não tem barbatana, não tem qualquer maneira de escolher um destino. Não pode fugir de um barco, não pode afastar-se de uma praia, não pode mergulhar para se esconder de uma tempestade. Aquilo que a move é o vento a bater na crista, e a corrente a arrastar os tentáculos, e mais nada. É uma criatura completamente entregue ao mar. E é precisamente por isso que aparece nas nossas praias todos os anos, sem nunca ter tomado a decisão de lá ir. Agora vem a pergunta que muda tudo. Quem é que está lá dentro? A resposta técnica é que não está ninguém,
porque não há um dentro e um fora no sentido em que estamos habituados a pensar. A colônia é feita de unidades chamadas zooides. Cada zooide é um organismo completo no sentido biológico. Tem o seu próprio tecido, a sua própria forma, a sua própria tarefa. E cada um faz uma coisa apenas, durante toda a vida, sem alternativa. Os biólogos descrevem 7 tipos. O pneumatóforo, que é a bolsa e a vela, e que trata da flutuação. Os dactilozooides, que são os tentáculos compridos e que só sabem caçar e paralisar. Os gastrozooides, que se agarran á presa capturada e a dixeren por fora, libertando enzimas directamente sobre o corpo do peixe. Os gonozooides e os gonóforos, que se ocupan exclusivamente da reprodución. E aínda os nectóforos, algúns deles reducidos a vestixios, que noutras sifonóforas serven para nadar e que aquí perderon a función. Neñún destes zooides ten boca propia e sistema digestivo propio ao mesmo tempo. Neñún ten tentáculos e órganos reprodutores ao mesmo tempo. Un tentáculo que capture un peixe non o consegue comer. Un gastrozooide que consiga diserir non consegue apañar nada. Sepáreos e morren todos, cada un por súa razón. Uns por fome, outros por afundamento, outros por non teren nada para diserir. E é aquí que a coisa deixa de ser unha curiosidade e pasa a ser un problema para a propia bioloxía. Todos estes zooides nasceron do mesmo ovo fecundado. Creceran por xemulazón, brotando uns dos outros, como rebentos nunha planta. Son clones perfeitos, genéticamente idénticos até a última letra. Están ligados por un sistema digestivo común, onde a comida circula de uns para os outros, e por unha rede nervosa partillada que atravesa a colonia inteira. Entón, o que é aquilo que voi á superficie? 1000 individuos ou un? A equipa da Universidade de Yale, que estudou o desenvolvimento desta criatura, escreveos en rodellos. As sifonóforas parten ao medio o conceito de individuo en bioloxía. Non porque sexan bizarras, mas porque mostran que a fronteira entre unha célula, un órgano e un ser vivo é unha decisión nosa, non unha liña que a natureza teña trazado. Reparen o que isto significa para o noso propio corpo. As súas células tamén son genéticamente idénticas umas ás outras. Tamén son especializadas. Unha célula do fígado non faz o traballo de un neuronio, e nenhuma delas sobrevive moito tempo isolada nun frasco. A diferenza entre as súas células e os zooides de unha caravela portuguesa é apenas de grau. Os zooides nunca abdicaram de ser organismos por inteiro. Cada um continua a ser, tecnicamente, um bicho completo. É como se o seu fígado, o seu estômago e as suas mãos fossem, cada um animal com direito próprio, que decidiu ficar. Os biólogos chamam a isto divisão do trabalho e usam o termo exatamente com o mesmo sentido com que ele é usado em economia. É um empréstimo consciente. Fazem-no com cautela, porque a colónia não escolheu nada. Não houve negociação, não houve acordo. Houve seleção natural ao longo de milhões de anos. Mas o resultado descreve-se melhor com um vocabulário de sociedade do que com um vocabulário de anatomia. Uma colónia adulta pode ter milhares de zooides e nenhum deles manda. Isto leva-nos ao ponto que os investigadores demoraram mais tempo a aceitar. A caravela portuguesa não tem cérebro, não tem sistema nervoso central, não tem gânglio principal, não tem nenhuma estrutura que se possa apontar num microscópio e dizer: é aqui que se decide. O que existe é uma rede nervosa difusa espalhada por toda a colónia, sem centro e sem hierarquia. E, no entanto, a colónia comporta-se de forma coordenada. Quando um tentáculo apanha um peixe, contrai-se e puxa a presa para cima, na direção dos gastrozooides, que se deslocam ao encontro dela. Ninguém deu a ordem. Quando a crista da vela começa a secar ao sol, a colónia rola sobre si mesma para mollar o tecido exposto e evitar que raxe. Ninguém tomou a decisão. Quando é preciso descer ligeiramente na coluna de água, a colónia regula o volume de gás dentro do flutuador. Nenhum zooide sabe que a colónia existe. Os cientistas são cuidadosos com as palavras aqui, e vale a pena selo também. Isto não é pensamento, não é escolha, não é intenção. É uma rede a responder a estímulos e a propagar sinais de vizinho em vizinho. Mas o nível de coordenação que se obtém no fim é o mesmo nível que noutros animais exige um cérebro inteiro a funcionar.
A caravela portuguesa chega ao mesmo resultado por outro caminho, e esse caminho não tem ninguém ao leme. Depois há a parte da navegação, que é onde tudo isto fica elegante. A vela da colónia não está alinhada com o corpo, está inclinada, e a inclinação faz com que a colónia não seja simplesmente empurrada na direção do vento. Ela navega em diagonal, a cerca de 45 graus, exatamente como um veleiro a bolinar contra o vento. Em 2021, uma equipa de investigadores construiu um modelo físico do deslocamento destas colónias e teve de incluir dois conjuntos de forças ao mesmo tempo, hidrodinâmicas para a parte submersa e aerodinâmicas para a vela. Foi preciso tratá-la como se fosse um barco, porque é assim que ela se comporta. E há um pormenor final, que é a razão pela qual esta espécie ainda existe apesar de não conseguir escolher o rumo. Existem colónias destras e colónias canhotas. Umas têm a vela inclinada para um lado, outras para o lado oposto, num espelho perfeito. Perante o mesmo vento, umas derivam para a esquerda e outras para a direita. O resultado é que, quando um vento sopra em direção à costa durante dias seguidos, nunca é a população toda que vai dar à praia. Metade segue para o alto mar. Vale a pena parar nisto. Não é uma proteção individual. A colónia canhota que vai contra as rochas morre exatamente na mesma. É uma proteção estatística ao nível da espécie inteira, escrita no corpo de cada colónia antes de ela nascer. A caravela portuguesa não tem maneira nenhuma de evitar a morte por encalhe. O que ela tem é a garantia de que apenas metade das suas irmãs morrerá com ela. Antes de avanzar, deixo-lhe uma pergunta cuja resposta vou dar no final deste vídeo. Existe uma criatura no oceano que come a caravela portuguesa, sobrevive ao veneno e aínda fica con as armas dela para uso propio. Consegue adiviñar cual é? Escreva o seu palpite nos comentarios, respóndola embaixo, e a resposta certa vem no fin. Falemos entón das armas, porque é aí que está o recorde que quase ninguén asocia a esta especie. Ao longo de cada tentáculo, há millóns de cápsulas microscópicas chamadas cnidócitos. Cada unha contén un filamento enrolado sob presión e unha dose de veneno. Ao contacto, a cápsula abre e o filamento dispara para fora, perfura a pele e inxeta. É un mecanismo puramente mecánico, sen nervos envolvidos, sen decisión nenhuma. En 2006, unha equipa da Universidade de Heidelberg mediu cuánto tempo demora ese disparo con cámaras de altísima velocidade. O resultado foi menos de 700 nanosegundos, con aceleraciones que ultrapasan os 5 millóns de veces a gravidade terrestre. Para ter unha idea, un astronauta durante o lanzamento de un foguetón sente 3 veces a gravidade, e un piloto de caza ben treinado aguenta 9 antes de desmayar. Aquí falamos de centenas de millares de veces máis. Un piscar de ollos humano demora cerca de 1/3 de segundo. Nese intervalo, unha destas cápsulas tería tempo de disparar centenas de millares de veces seguidas. É probablemente o movimento máis rápido producido por tecido vivo en todo o reino animal. E é executado por unha criatura que non consegue nadar. A presa habitual son larvas de peixe, peixes pequenos e crustáceos que pasan por baixo da colonia. O tentáculo contraise, sobe e entrega a presa aos gastrozoides, que se abren sobre ela e a dixeren por fora. Unha colonia grande, con tentáculos a cobrir unha columna de agua de varios andares de altura, funciona como unha rede de pesca a deriva que nunca é recollida. Para unha persoa o encontro raramente é fatal, mas nunca é banal. A dor aguda dura entre 1 e 3 horas. Fican marcas vermellas en liña, como xicotadas, que permanecen visíveis 2 ou 3 días. En casos raros surxen reaxóns graves, con dificultade respiratoria e perturbacións cardíacas. Na Australia, contabilízanse até 10.000 picadas por verán, o equivalente a encher un estadio de futebol de unha cidade media só con persoas queimadas pela mesma especie. E existe un pormenor que debía ser ensinado en todas as praias do país. A cápsula urticante non precisa de estar viva para disparar. Un tentáculo arrancado continúa a funcionar durante horas. Unha colonia dada a costa, seca, morta a un día inteiro, continúa a queimar quen lle tocar. Non é o animal que ataca, é un mecanismo carregado que ninguén desarmou. Por iso, se acontecer, lavar con agua do mar, nunca con agua doce, porque a diferenza de sal faz disparar as cápsulas que aínda estaban intactas. Vinagre puro, sen diluir,
que no caso desta especie desnatura as proteínas do veneno. Calor a seguir, agua quente durante cerca de 20 minutos e nunca esfregar con areia nen con toalla. Há aínda un habitante nesta historia que quase ninguén coñece. Existe un peixe pequeno que pasa a vida inteira entre os tentáculos da carabela portuguesa no medio do arsenal, con unha tolerancia parcial ao veneno. Aliméntase dos propios tentáculos e das partes reproductoras da colonia que o abriga. Os biólogos aínda discuten se é parasita, se é hóspede, se é socio, porque a presenza do peixe atrai outros peixes para dentro da armadilla e a colonia acaba a comer mellor por causa dele. Nace alí, come alí, morre alí. Cuando a colonia encalla, ele encalla tamén, que nos leva ao verán pasado, na nosa costa. Agosto de 2025. Litoral oeste portugués. Os ventos e a ondulazón asociados á pasaxe da tempestade Erin empurraron colonias para a terra durante días seguidos. Nunha única semana resistáronse máis de 150 avistamentos do Concello de Leiría até Viana do Castelo. Bandeira vermella hasteada en varios postos, nadadores salvadores a percorrer o areal e a deseñar círculos na areia á volta de cada colonia dada á costa para que ninguén pisase. Reparen o que estaba dentro de cada un deses círculos. Non era un animal morto. Eran millares de organismos, nascidos do mesmo ovo, cada un con unha única función, incapaces de se separar mesmo que quisesen, porque partillan o mesmo tubo digestivo e a mesma rede nervosa. O gastrozoide non pode largar o tentáculo. O tentáculo non pode largar a vela. Morren xuntos, na arella, a velocidade a que o sol seca a bolsa, e durante os días seguintes continúan a queimar quen se aproxima, sen cualquier intención de o facer. E nada daquilo foi unha escolla. Neñuma daquelas colonias veio para a praia. Foron tracidas. Pasaron a vida inteira, que dura pouco máis de un ano, sen nunca teren podido decidir unha dirección. Foi este o ponto en que eu propio parei o que estaba a facer. Non pelo número de picadas, nen pelo tamaño dos tentáculos, mas pela imaxen de un círculo deseñado na areia, a volta de unha coisa que non é ben unha coisa. Porque agora, junte a isto a única información que aínda faltaba, o nome. Carabela portuguesa. Foron mariñeiros que o deron ao veren aquela bolsa con unha crista a atravesar o Atlántico e ao recoñeceren ao longe a silueta da carabela de velas latinas, o navío dos descobrimentos, a peza de enxeñaría de que este país máis se orgullou, o obxeto que colocou Portugal en mapas que aínda non existían. Eles quiseron dizer que aquilo se parecía con un barco á vela. Disseron muito máis do que iso. Uma caravela também non era un obxeto único. Era decenas de homens, cada un con unha función exclusiva, dependentes uns dos outros até o absurdo. O piloto non izaba panos, o carpinteiro non lía estrelas, o grumete non decidía rumos. Neñún deles, sociño, conseguía levar aquele navío de sagres a foz de un río africano. E, no entanto, o conxunto atravesaba océanos e comportábase como se fose unha só coisa con vontade propia. Había até unha correspondencia de pesas que ninguén podía ter previsto. O navío tiña un casco que o mantiña á superficie e a colonia teña un flutuador sello de gas que faz exactamente o mesmo traballo. O navío tiña panos triangulares que apañaban vento en diagonal e a colonia teña unha crista que faz vela a 45 graus. O navío tiña porões onde a carga era guardada e transformada en sustento, e a colonia teña unidades que só existen para digerir. O navío ia buscar comida ao mar con redes lanzadas de bordo, e a colonia deixa cair fíos de decenas de metros pela mesma razão. Só há un ponto en que a comparação se parte. A caravela de madeira tinha um capitão. Havia alguém a bordo que decidia, que dava ordens, que respondia por aquilo. A caravela viva não tem ninguém nesse lugar. Nenhum zoóide vê o conjunto, nenhum sabe que o conjunto existe. E mesmo assim o conjunto atravessa o Atlântico inteiro. Os homens que batizaram esta criatura viram uma vela e pensaram numa semelhança de forma. Sem terem forma de o saber, tinham acabado de descrever com precisão a estrutura biológica que a ciência só conseguiria desmontar 500 anos mais tarde. Uma criatura com 30 metros de fios carregados e um veneno que deixa marcas durante dias devia ser intocável. Devia atravessar o oceano sem ninguém sequer se aproximar. Não é o que acontece.
Há uma pequena lista de animais para quem uma caravela portuguesa é simplesmente almoço. O primeiro dessa lista é a tartaruga boba. Chega por baixo, sem pressa nenhuma, e come a colônia pela zona dos tentáculos. A pele do pescozo e da cabeza é grossa ao ponto de os filamentos urticantes non conseguiren atravesala. Disparan, crávanse e fican por ali sen efeito niñún. Ya foron observadas tartarugas a fexar os ollos en cuanto mastigan, que é a única parte do corpo onde a coisa aínda arde. É un animal con o casco do tamaño de unha mala de viaxen a comer unha armadilla do comprimento de un predio, e a facelo con a expresión de quen está a comer unha alfase. O segundo é o peixe lúa, aquele disco axatado e enorme que ás veces aparece á superficie ao largo do Algarve, deitado de lado a apañar sol. Durante décadas escreveuse que se alimentaba quase só de organismos xelatinosos á deriva. Depois dubidouse, e hoxe sábese que a caravela portuguesa está mesmo na súa dieta. Un adulto pode pesar máis do que un automóvel utilitario. A boca é pequena para o tamaño do corpo e o proceso é lento. Triturasá un paciente de unha coisa que é quase toda agua. Depois há un caso que parece inventado. Existe un caracol mariño de concha violeta que non consegue nadar e non vive no fundo. Para se manter a superficie, fabrica unha xangada. Segrega muco, aprisiona bollas de ar dentro dele e constrói unha balsa de espuma endurecida a cual fica pendurado de cabeza para baixo para o resto da vida. Vai a deriva exactamente como a colonia que persegue, empurrado pelos mesmos ventos, e cando esbarra nunha caravela portuguesa, comeza a comela por baixo, sen presa. Un náufrago permanente a devorar un navío. E há o polvo cobertor, que faz a coisa máis desconcertante de todas. Os machos e as femias xovens desta especie son inmunes ao veneno da caravela portuguesa. Aproveitan iso, arrancan pedazos de tentáculo aínda carregados e transportaunos nos brazos, á frente do corpo, como que insegura dúas xibatas. Úsaunos para se defenderen e para atacaren. Non fabrican a arma, non a herdan, non a evoluíron. Furtan a outra especie e pasan a andar armados con ela. Repare que a lista é curta e há unha razón para iso que non ten nada a ver con medo. Unha caravela portuguesa é quase toda agua. O valor alimentar de unha colonia inteira, con metros e metros de tentáculo, é ridículo comparado con o esforzo de a comer. Quen se dedica a isto ten de estar equipado para o efeito e non pode depender só diso. É por iso que os comedores de caravelas son todos especialistas, con adaptações caras e pouco úteis para outra coisa. Pele impenetrável, inmunidade química, unha xangada de bollas construída de raíz. Ninguén come unha destas por acaso. É preciso ter feito da coisa unha profesión. Falta un nome nesta lista. O animal que faz isto mellor do que todos, que non se limita a roubar un pedazo, mas guarda o arsenal inteiro dentro do propio corpo. Ese fica para o fin do vídeo, como prometido. Entretanto, aconteceu unha coisa en 2025 que obrigou a reescrever a primeira liña de todos os textos sobre esta especie, incluindo probablemente a placa informativa que está na súa praia. Durante quase todo o século XX, a versión oficial era simples. Existe unha caravela portuguesa, unha só, espallada pelos océanos Atlántico, Índico e Pacífico. Unha especie global descrita por Linneu en 1758, con variações regionais sen importancia. Os naturalistas dos séculos XVIII e XIX tiñan proposto varias especies diferentes a partir de diferenzas de forma e de cor que observaban nos portos onde traballaban. A ciencia do século seguinte barreu esas propostas para o lado, tratóas como imprecisão de época e xuntou tudo debaixo de un único nome. Unha equipa liderada por investigadores da Universidade de Yale decidiu verificar. Secuenciaron o genoma completo de 151 colonias, recollidas en pontos moito distantes uns dos outros. Non unha amostra do genoma, non un marcador ou dois, o texto genético inteiro de cada uma. O equivalente a ler 151 bibliotecas de ponta a ponta em vez de folhear os índices. O resultado apareceu limpo e não deixou margem para a interpretação. 5 linhagens genéticas distintas, pelo menos 4 espécies separadas, com sinais claros de isolamento reprodutivo. Não se cruzam, mesmo quando partilham o mesmo pedaço de oceano.
3 dessas 4 correspondem quase exatamente às espécies que os naturalistas antigos tinham proposto e que ninguém levou a sério. A 4ª era nova e recebeu nome próprio nesse trabalho. Depois veio a parte que gosto de contar. Para confirmar que estas diferenças genéticas eram visíveis a olho nu, os investigadores foram buscar milhares de fotografias que pessoas comuns tinham publicado numa plataforma pública de observação da natureza. Gente de praia, mergulhadores, turistas com telemóvel na mão. Classificaram essas imagens por forma do flutuador, por proporção, por cor. E encontraram 4 tipos reconhecíveis, com distribuições geográficas próprias, que encaixavam nas linhagens do genoma. Quer dizer, a resposta esteve todo este tempo nas fotografias de férias de meia humanidade. Faltava alguém disposto a olhar para elas com atenção suficiente. As diferenças, quando se sabe o que procurar, são visíveis sem microscópio. Muda a proporção do flutuador, umas linhagens têm a bolsa mais alongada e baixa, outras mais curta e alta, com a crista mais pronunciada. Muda o tamanho médio de uma colônia adulta. Muda o padrão de cor na base, o desenho da zona onde os tentáculos se agarram e muda a região do planeta onde se encontram em maior número. Durante décadas, tudo isto foi arrumado como variação natural dentro de uma mesma espécie, do gênero das diferenças de altura entre 2 pessoas. Não era. E fica no ar uma pergunta com consequência prática direta. Se são 4 espécies separadas há muito tempo, o veneno das 4 é o mesmo? Ninguém publicou ainda uma comparação séria da composição química entre linhagens. As recomendações de primeiros socorros que estão afixadas nas praias de meio mundo foram construídas a partir de estudos feitos com colônias de determinadas regiões. Se a química variar entre espécies, e não há razão nenhuma para assumir que não varia, algumas dessas recomendações podem estar certas num oceano e ser apenas aproximadas noutro. Há um segundo resultado nesse trabalho, mais discreto e talvez mais estranho. Dentro de cada uma dessas espécies, os investigadores encontraram subpopulações estáveis a escala regional, grupos que se mantêm distintos ao longo do tempo. Isto num animal que não nada, que não escolhe rumo, que vive em mar aberto sem uma única montanha, rio ou muro, a separar seja o que for. Aquilo que mantém estas populações separadas não é geografia. São os ventos dominantes e as correntes. Desenham fronteiras invisíveis na água. E essas fronteiras funcionam tão bem como uma cordilheira. O oceano aberto parece um espaço único e contínuo. Para quem viaja à mercê dele, é um mapa com países, que nos traz a pergunta incómoda. Se a carabela portuguesa não é uma espécie, mas 4, quantas colônias existem de cada uma? A resposta honesta é que ninguém sabe. Esta é a parte que costuma surpreender. A carabela portuguesa non consta da lista vermella das especies ameazadas. Non porque estexa segura, mas porque nunca foi avaliada. Non há estimativa populacional. Non há serie histórica fiável. Non há contaxen sistemática en neñún océano. De unha criatura que aparece nas noticias todos os veróns, que fecha praias e envía persoas ao posto médico, non temos sequer unha orden de grandeza. O que existe son rexistros de quen a encontra. En Portugal, o Instituto Portugués do Mar e da Atmosfera manteñe un proxecto de ciencia cidadá en que cualquier persoa comunica un avistamento a partir do telemóvel, con fotografía e local. Non é un sistema de vigilancia científica con navíos e financiamento. É un mapa construído por bañistas. E neste momento, é a mellor información que o país ten. Os números que se conseguen reunir asín apontan todos na mesma dirección. En maio de 2023, centenas de colonias deron á costa en varios puntos do litoral. En agosto de 2025, máis de 150 avistamentos nunha só semana. A previsión dos investigadores que estudan estas concentracións é que estes episodios se tornen máis frecuentes a medida que o clima muda, porque aquilo que os produz non é a criatura, é o regime de ventos e a temperatura da superficie do mar. E aquí está o ponto que muda o sentido da palabra ameaza. A carabela portuguesa non é a vítima desta historia, nen é o vilão. É o indicador. Ela vai exatamente para onde o ar e a agua a levan, sen correção, sen margen, sen opinión.
Uma alteração no padrão de ventos do Atlântico Norte fica escrita no areal de Peniche uma semana depois, em forma de bolsas azuis. É uma das poucas coisas vivas que funciona como um instrumento de medida sem ter sido concebida para isso. Há também um efeito que não se vê da toalha de praia. Quando estas colônias aparecem em grande número numa zona, consomem larvas de peixe em quantidades que alteram localmente a cadeia alimentar. Competem pelo mesmo alimento de que dependem espécies com valor comercial. Uma concentração fora do normal, ao largo de uma zona de desova, não é apenas um problema de banhistas. É um problema de peixe que não chega a nascer. Há ainda o lado que se mede em dinheiro e em dias de trabalho e que raramente entra na conversa. Uma bandeira vermelha hasteada num areal concorrido em pleno agosto tem custo imediato. Concessionários fechados, aulas de surf canceladas, um dia inteiro de época balnear perdido em cada praia afetada. Multiplique por dezenas de praias ao longo de uma semana de vento de oeste e percebe-se por que razão as autarquias começaram a levar isto a sério. Na Austrália, onde o fenómeno é estudado há mais tempo, contabilizam-se dezenas de milhares de picadas por época em algumas regiões. Em Portugal não existe um registro nacional equivalente. As idas ao posto de socorro ficam em papel local, no melhor dos casos, e nunca chegam a somar-se num número que alguém possa citar. Ou seja, não sabemos quantas colónias há, não sabemos quantas pessoas são picadas por ano, e estamos a decidir políticas de praia com base em avistamentos comunicados por voluntários. É pouco para uma coisa que se repete todos os verões há tanto tempo quanto há memória de gente a tomar banho no Atlântico. Se chegou até aqui, escreva nos comentários o que o surpreendeu mais nesta história. Leio todos. E agora a parte mais honesta de todas, que é a lista daquilo que continuamos sem saber. Não sabemos como é que a colónia decide. É a pergunta central e não tem resposta. Sabemos que existe uma rede nervosa partilhada. Sabemos que os sinais viajam de zooide em zooide e conseguimos descrever o que acontece. Mas ninguém consegue explicar como é que um conjunto sem centro produz uma resposta única e coerente, todas as vezes, sem exceção e sem conflito. Um cérebro tem endereço. Aqui não há endereço nenhum. Não sabemos como é regulada a produção de monóxido de carbono dentro do flutuador. Sabemos que existe tecido especializado a fabricá-lo e que a proporção se mantém dentro de limites estreitos. Não sabemos o que mede essa proporção, nem o que ordena parar. Não sabemos como se mantém o equilíbrio entre colónias destras e canhotas. Se num determinado ano os ventos matarem sistematicamente máis colónias de un dos lados, a proporción debía desequilibrarse na xeración seguinte. Aparentemente non se desequilibra. Non há explicación publicada para iso. E non sabemos prácticamente nada sobre a reprodución en condicións naturais. Un traballo publicado en 2024 mostrou que as estruturas reproductoras se soltan da colonia antes de estaren maduras, o que significa que a fecundación acontece longe da colonia mãe, algures na coluna de agua, sen testemunhas. Ninguén filmou o proceso. Ninguén sabe a que profundidade ocorre, nen en que época, nen se há sincronización entre colonias. Unha das criaturas máis fotografadas do litoral europeo reproduce nun lugar que nunca foi visto. Nem sequer temos a certeza de cuánto tempo vive unha colonia. O valor que aparece repetido en todo o lado é cerca de un ano, ás veces menos do que dura un ano letivo de un miúdo do primeiro ciclo. Só que esse número non vén de ninguén ter acompañado unha colonia identificada do principio ao fin. Vén de estimativas de crescimento e de deduções indiretas. Uma criatura sem esqueleto, sem marca, sem parte dura que se possa contar como se contam anéis num tronco, é praticamente impossível de datar. E há a questão da regeneração, que continua em aberto. Uma colônia que perde metade dos tentáculos numa investida de uma tartaruga volta a fabricá-los, porque continua a gemular unidades novas enquanto estiver viva. Até onde vai essa capacidade? Quanto pode perder antes de deixar de conseguir recompor-se, se existe um limite de idade a partir do qual a gemulação para? Nada disto está estabelecido. Também não se consegue manter uma destas colônias viva em aquário durante muito tempo. Precisa de vento, de superfície aberta, de deriva contínua. Num tanque, uma caravela portuguesa deixa de conseguir ser uma caravela portuguesa, desfaz-se por não ter para onde ir. E continuam a aparecer especies novas. En 2025, investigadores no nordeste do Japão descreveron formalmente máis unha,
a partir de exemplares levados até lá por alterações nas correntes da rexión. O grupo que durante un século teve un único nome está neste momento a abrirse en varios, e o proceso non terminou. Volte entón ao principio, a idea con que probablemente entrou neste vídeo. Unha alforreca, un animal, unha coisa viva, con un corpo, que boia e queima. Non é nada diso. É unha colonia de millares de organismos clonados, saídos de un só ovo, ligados por un estómago común e por unha rede de nervos en dono. Uns izan a vela, outros lanzan as redes, outros dixeren, outros tratan da descendencia. Neñún deles pode viver un minuto fora do conxunto e neñún deles sabe que o conxunto existe. Aquilo que dá a costa en Penixe, en Sines ou na Nazaré non é un bicho morto. É unha tripulación inteira que encallou, e é por iso que o nome que este país lle deu é mellor do que o de cualquer outra lingua. Os ingleses chamanlle navío de guerra e ficáronse pela ameaza. Os mariñeiros portugueses viron outra coisa. Viron unha carabela, non un navío cualquer, mas aquele en concreto, feito de xente especializada que só funcionaba junta, capaz de atravesar un océano que neñún dos seus tripulantes conseguía atravesar sozinho. Tal vez sexa esa a parte que fica. Nos gostamos de acreditar que ser un individuo é o estado natural das coisas e que estar dividido en partes é unha falla. A carabela portuguesa atravesa o Atlántico a millóns de anos a probar exactamente o contrario. Que a unidade non é un ponto de partida, é un resultado. Que unha coisa pode funcionar como un só corpo sen que exista un corpo. Que o comando non ten de estar en lado neñún para haber rumo. As súas próprias células, neste momento, estão a fazer a mesma coisa dentro de si. Cada uma com a sua função, nenhuma com a noção do todo. E ainda assim, no fim da soma, uma pessoa a ver um vídeo. Duas coisas concretas antes de terminar, e são simples. Se encontrar uma destas colónias na areia, não lhe toque, nem com um pau, nem com um chinelo, nem com a toalha. Continua carregada durante dias depois de morrer. Assinale o local, avise quem estiver por perto e comunique o avistamento na aplicação de Ciência Cidadã do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Uma fotografia sua, tirada em 2 segundos, entra numa base de dados que é hoje a melhor informação que existe sobre esta espécie no país. E se for picado, água do mar, nunca água doce, vinagre puro a seguir e depois calor. Se este vídeo lhe deu que pensar, deixe gostar e subscreva o canal. Ajuda mais do que parece. E quem quiser apoiar o trabalho, tem os dados na descrição. Obrigado a quem o faz. Falta a resposta que prometi. A criatura que come a carabela portuguesa e fica con as armas dela chámase dragão azul. É un pequeno molusco de poucos centímetros, prateado por baixo e azul por cima, que flutúa de barriga para o ar en alto mar. Aliméntase dos tentáculos, e as células urticantes que engole non son digeridas, son transportadas intactas até as pontas dos seus apéndices e armacenadas alí, carregadas, prontas a disparar. Quen lle tocar leva unha queimadura de carabela portuguesa, sen nunca ter visto unha carabela portuguesa. O ladrán anda pelas mesmas praias, e fica pior. Como concentra o veneno de varias colonias nun corpo do tamaño de un dedo, arde máis do que o original.